que isso vai trazer esperança e vai aquecer o seu coração. A justiça militar, ela peita o Supremo e ela quer justiça para Bolsonaro. E o que eu vou te mostrar agora é realmente algo muito surpreendente, que parecia apenas uma esperança distante, uma luz no final do túnel, mas que parece agora estar acontecendo. O Superior Tribunal Militar, que vai julgar se o Bolsonaro deve ou não perder a patente, está de fato tomando uma postura absolutamente diferente daquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação do golpe. Em um movimento aí que pode ajudar o Bolsonaro a manter sua patente de capitão e a não ser expulso do exército. Olha aqui comigo o que está acontecendo, porque cada linha dessa notícia da CNN, que foi trazida pelo Caio Junqueira, é mais surpreendente do que a outra, e eu vou comentar uma por uma aqui com vocês. Ó. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria. STM planeja aguardar eleições para definir o destino de Bolsonaro. Fontes ligadas ao STM relataram à CNN que a corte deverá aguardar o resultado das eleições presidenciais para definir o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque existe a leitura de que, se a direita vencer a disputa, o debate sobre a anistia deverá ser retomado e, consequentemente, impactará o julgamento no Superior Tribunal Militar. Gente, isso aqui de fato é muito impressionante. Vamos lembrar primeiro do seguinte: o STM é formado por 15 ministros, sendo que 9 deles foram indicados por Lula e Dilma, 1 por Temer e 5 por Bolsonaro. Mas a identificação de qual foi o presidente que indicou não é, nesse caso, necessariamente uma indicação, um significado de como que cada ministro vai votar no caso dessas Forças Armadas. Por que, Deltan? Porque basta a gente lembrar que as Forças Armadas são historicamente conservadoras. Então, mesmo os ministros escolhidos por Lula e Dilma para compor o STM, o Superior Tribunal Militar, eles podem ter uma postura mais legalista e mais contrária à perseguição política que o Supremo moveu contra Bolsonaro. Dentre os 15 ministros, presta atenção que 10 são militares e 4 desses 10 saem do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Então não tem como o Lula puxar uma carta aí de fora desse baralho da sua manga. E parece que o diagnóstico que está sendo feito no STM é de que as chances de uma vitória da direita nas eleições presidenciais esse ano é alta, o que mudaria totalmente a conjuntura política, tornando possível, inclusive, que o Bolsonaro não perca sua patente, não seja expulso do exército e até possivelmente seja solto, caso suas condenações sejam anuladas por STF no futuro por conta de uma vitória da direita. E as chances disso podem aumentar mais ainda se o candidato vitorioso for o Flávio Bolsonaro, que vai ter o poder da presidência nas mãos e, com certeza, vai agir para tentar anular a condenação do pai. Uma vitória do Flávio, de fato, colocaria grande parte do Supremo na berlinda. Afinal de contas, pensa aí, ó. Como que os ministros do STF lidariam com um dos filhos do Bolsonaro na presidência, sendo que eles colocaram o pai dele na cadeia? E tem mais. Olha como que o STM está repudiando explicitamente o que o Supremo fez. Olha aqui. Além disso, essas fontes avaliam que a Corte Militar está refutando nos bastidores adotar a mesma postura que o Supremo Tribunal Federal adotou na chamada trama golpista, um julgamento rápido e condenatório. Também rejeitam a pressão que dizem já começar a ocorrer para que haja uma condenação automática. Presta atenção nisso aqui que grave. Tá havendo, não eram os ministros do Supremo que defendiam a independência do Supremo, livres de pressões, soberania. Agora, como assim tá tendo pressão sobre os ministros do STM? Então vamos lá, não é o caso do Supremo Tribunal Federal agir, hein? Ou só é ruim pressão quando é a favor da direita? Quando é a favor aqui de ferrar a direita, aí tá tudo bem, né? Aí é tudo lindo. Segue aqui. A percepção é de que o julgamento no STM tende a demorar muito mais do que os 7 meses em que durou lá no STF. Período considerado fora do padrão da corte. Claro, demora uma década o julgamento no Supremo. Lá foi menos de um ano o Bolsonaro. Além disso, o regimento do STM não prevê um prazo para cada relator apresentar o seu voto. E a Corte Militar não tem o histórico do julgamento de um caso que envolva tantas coautorias, tanta gente sendo julgado lá. É claro, gente, todo mundo sabe que foi absurda a rapidez com que o Bolsonaro e os outros réus da ação do golpe foram condenados. Isso é algo que eu já falei antes aqui. Os ministros do STM, eles sabem que o STF violou a lei na ação do golpe e que perseguiu politicamente o Bolsonaro e os demais réus. Aquele não foi um julgamento justo, nem de longe,
por todas as ilegalidades, abusos, violações que já conhecemos, e o STM está disposto a não repetir essa farsa e nem condenar Bolsonaro automaticamente à perda de patente e à expulsão do exército, como se ele não tivesse direito à defesa e a um julgamento justo. E olha, gente, nos bastidores do STM já se tem até a perspectiva de que pelo menos uma absolvição aqui é dada como certa. Hoje é dado como certo de que pelo menos Augusto Heleno deve ser absolvido. Mas quem conhece o Tribunal Militar diz que não se surpreenderá se mais militares também não forem condenados. Eles relatam haver vários casos de oficiais condenados a mais de 2 anos na Justiça Criminal e que acabaram absolvidos na Justiça Militar, o que coloca o caso da trama golpista no STM em um cenário imprevisível. Essa história ela ainda não acabou e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Por isso, eu agora quero saber o que vocês acham aí. Contem pra gente. Você acha que o STM vai condenar ou vai absolver o Bolsonaro, hein?